Ufologia mística. O que é? Como surgiu? Como acontecem os contatos? E muito mais. Para começar, o que é só ufologia? É o estudo científico sobre vida extraterrestre, sobre OVNIs, sobre UFOs, objetos voadores não identificados. Então, científico, porque estuda os OVNIs através da observação, né, de documentos, de provas, de relatos, de experiências e etc. Então, eu vou falar nessa live aqui sobre ufologia mística. Não sei se você já deve ter ouvido falar sobre ufologia mística, você deve ter já ouvido falar sobre ufologia, sobre OVNIs, sobre aliens. E tem uma outra parte da ufologia que é a ufologia mística, que é uma ufologia mais espiritual, que é uma ufologia que não é só sobre discos voadores ou relatos ou documentos sobre discos voadores, mas sobre contatos espirituais com outros seres de outros planetas. É sobre isso que eu vou falar na live de hoje. E então, como eu falei aqui, o que é então só ufologia? A só ufologia ela estuda a parte científica, igual eu falei aqui, né, que tem a ver com a parte de observação de documentos, de provas, de relatos. Então, a ufologia é todo o estudo sobre OVNIs, sobre aliens, sobre vidas extraterrestres, vidas em outros planetas, só que de uma forma mais concreta, de uma forma que se tem documentos, se tem vídeos, quais são as provas, quais são os relatos das pessoas quando alguém vê um disco voador. Então, a ufologia é isso, né? E eu coloquei aqui como científico, né? E científico entre aspas, né? Porque a ufologia é um grupo separado da ciência tradicional, onde cientistas não reconhecem ou pelo menos não veem a público falar sobre isso para não serem ridicularizados. Isso vai mudar daqui para frente, pois a NASA veio a público falar sobre OVNIs e pedir aos cientistas que levem a sério esse assunto. Então olha que interessante. Eu coloquei aqui que a ufologia ela é um estudo científico, mas é um estudo científico entre aspas, né? Porque a própria ciência moderna, a ciência tradicional, ela não reconhece a ufologia, né? Ela não leva a sério. E pelo contrário, ela até ridiculariza, até acha contra as pessoas ficarem, sei lá, perdendo tempo com isso, ou sei lá. Então, essa é a ufologia. Só que, como eu falei ali, né, daqui para frente isso vai mudar. Tem um vídeo meu aqui no meu canal que eu falo sobre que a NASA veio a público falar sobre OVNIs, né, de uma forma aberta, assim. E tem um vídeo meu aqui na aba ao vivo, no meu YouTube, vai lá e acha esse vídeo, que eu falo um pouco sobre como é que foi essa reunião, mostro as imagens ali, das imagens que eles mostraram na reunião, sobre alguns objetos não identificados, que não são objetos deles, eles não sabem que objetos esses, né? E nessa reunião da NASA, eles falam para os cientistas, orientam os cientistas e as pessoas comuns, né, a levarem mais a sério esses relatos, a se ver alguma coisa, falar, relatar, filmar, entrar no site deles lá, acho que eles colocaram um site específico para você mandar documentos. Então é legal ver que a NASA, cientistas estão querendo levar isso a sério e a própria NASA recomendou que os cientistas, né, profissionais da ciência, que levem um pouco isso a sério, que abra a mente para que estude isso, né, estude esses avistamentos que está acontecendo e ninguém sabe o que é, nem o próprio pessoal da NASA. Ou o pessoal da NASA já sabe, e na verdade só está meio que falando para a gente, para que aos poucos a gente possa saber lidar com isso, né? Saber lidar com vidas de outros planetas. Então, a diferença entre a ufologia mística e a ufologia tradicional, que é essa aqui que eu estou falando, é que essa ufologia tradicional ela é mais pautada na ciência, no sentido de ter provas, de ter documentos, de ter experiências, relatos, o que aconteceu com as pessoas, o que foi visto, quais são as fotos. Então, esse é o lance da ufologia tradicional que todo mundo já meio que conhece, né? Agora, o que é ufologia mística? É um conhecimento sobre vida extraterrestre que tem origem através de contatos com seres de outros planetas, na forma espiritual mística. Esse conhecimento se baseia também em documentos e provas físicas, mas a maioria dos conhecimentos vem através de contato espiritual. Então, a ufologia mística ela acontece através de contatos com seres de outros planetas, através da consciência, através de visões, né, da memória, de visões ou através de sonhos, ou através de contatos com seres, ou através
através de ver esses seres e conversar com eles. Então, a ufologia mística é isso, diferente da ufologia tradicional aqui, então essa aqui é a ufologia tradicional. A ufologia tradicional se baseia muito em documentos, em relatos, em coisas que foi vista, em fotos ou experiências que as pessoas viram, ou OVNIs que as pessoas viram, né, discos voadores que as pessoas viram, e está muito relacionado então a coisas concretas, a fatos realmente que aconteceu agora ou aconteceu anos atrás, ou há milhares de anos atrás, e que de alguma forma possa comprovar que os OVNIs nos visitaram, os aliens, né, nos visitaram, esteve aqui de alguma forma. Agora, já a ufologia mística, ela, igual eu falei aqui, né, em alguns lugares, em algumas pesquisas, sim tem documentos e provas físicas de cartas ou de até fotos, enfim, mas na verdade o que acontece na maioria das vezes dessa ufologia mística, ela é mais contato espiritual, ela é mais um contato que acontece com esses outros seres, né, que seres de outros planetas, de outras constelações do universo entram em contato de forma mental com o ser humano, não de forma física, não que eles vêm com um disco voador aqui e se materializa na frente da pessoa e conversa com ela. Não, na verdade isso aqui é como se fosse uma forma mental. Igual tá no desenho ali, você consegue perceber a imagem, um ser humano com um ET ali, com um alien, né? E meio que como se fossem os dois conversando por telepatia, pela mente, né? A conversa vai pela mente ali, pela telepatia, e até entre dimensões, não só no mundo físico aqui, mas entre dimensões e em distâncias também muito longes, né? Então tem histórias dessa ufologia mística de aliens que são de lugares muito distantes do espaço, do universo, que eles falam das constelações, dos sistemas solares, de onde eles estão falando, e que de lá eles conversam com os seres humanos daqui, de forma mental, dessa visão mental. E tem outros relatos, tem outras pessoas que falam que eles conversam através de dimensões, né? Não só em espaço, não estão só longe no espaço, em outros planetas, mas também estão em outras dimensões. São seres de outras dimensões, com outras consciências muito maiores. Então, isso acontece. A maioria desses contatos espirituais, eles são mais espirituais, são mais da consciência, né? Então, eles não acontecem de forma física, não é que um ET se materializa aqui na frente e conversa com alguém. A maioria dos casos dessas conversas de OVNIs, dessas conversas com aliens espirituais, é mais de forma mental, mais de forma consciente ali, através também até de projeção astral, por exemplo, né? Então, tem esses relatos aí. Então basicamente aqui, para resumir essas duas partes, essa aqui é a ufologia tradicional, que como eu falei, é a parte mais de relatos físicos, de coisas que são vistas realmente, mas que também não é tão científica assim, porque os cientistas não levam em conta, mas a ciência aos poucos está abraçando essa ideia, né? A própria NASA, a própria ciência está começando aos poucos relatar isso de forma mais séria e não só ridicularizar essa parte. E a ufologia mística, ela vem mais de um contato espiritual, mais de um contato pela mente, mais uma coisa mais telepatia, mental, é um contato que vem com outros seres para cá. Como surgiu a ufologia mística? Surgiu antes mesmo da ufologia tradicional, pois a ufologia tradicional começou na era moderna da tecnologia, a partir da Segunda Guerra Mundial, em 1945, onde os pilotos avistavam esses objetos diferentes voando ao lado deles. Então, olha que interessante, a ufologia tradicional, que é essa ufologia que eu falei aqui, ó, essa ufologia tradicional aqui, ela surgiu, basicamente, ela ficou famosa em 1945, né, no final da Guerra Mundial ali, quando os pilotos de avião eles começavam a avistar bolas de luzes do lado deles, né? Então foi relatado muito isso. Muitos pilotos de avião relatavam luzes acompanhando o avião, luzes passando na frente deles de forma rápida, e começou por aí. Começou esses pilotos a verem essas luzes e não entenderem o que é isso. Depois começou pessoas na Terra ali mesmo começar a ver luzes no céu, começar a ver objetos diferentes voando no céu, coisas que antes da Segunda Guerra parecia que meio que não existia muito, parecia que não era muito normal ver coisas diferentes no céu, né? Então,
essa então é a origem da ufologia tradicional, né? É claro que antes, sim, tem relatos de OVNIs, de discos voadores, né? Claro que tem esses relatos, mas como eu falei, parece que foi em meados aí da Segunda Guerra Mundial que isso começou a acontecer. E depois da Segunda Guerra Mundial, as coisas começaram a ser relatadas, a ser documentadas. Aí apareceram os profissionais ufólogos, né, que estudam isso, que pesquisam isso, que correm atrás disso, que querem documentos do governo para saber que o governo esconde. E por aí surgiu a ufologia que a gente conhece hoje. Agora, a ufologia mística remonta a milhares de anos atrás, quando várias civilizações antigas relatavam em suas escrituras sagradas, nas suas religiões, nas suas filosofias, em seus conhecimentos, encontros, ajuda e descendência dos deuses do céu, de seres de outros planetas e etc. Então, essa ufologia mística, que tem a ver mais com contato espiritual, igual eu falei aqui, né? A ufologia mística é mais um contato espiritual, mais um contato pela mente, pela telepatia, podemos dizer assim, né? Que não tem nada a ver com a parte física. Então, ela remonta a milhares de anos atrás, quando as civilizações antigas relatavam em suas escrituras, nas suas religiões, a descendência dos deuses, né? Encontros e ajudas com os deuses. Então, se parar para pesquisar e pensar e ver essas escrituras antigas, a gente pode ver em muitas filosofias, em muitas escrituras, os povos antigos falando sobre, desenhando ou falando sobre deuses, né? Esse lance de falar sobre deuses, a gente já meio que até sabe, né? Que os povos antigos falavam sobre deuses, sobre vários deuses, sobre seres, deuses que viviam no céu, enfim. Mas também tinha outras civilizações que relatavam que desciam de seres do céu para ensinar coisa para eles, né? Igual eu falei aqui, eles relatavam em suas escrituras sagradas, nas suas religiões, nas suas filosofias, em seus conhecimentos, encontros e a ajuda e descendência desses seres. Então, como se eles encontrassem esses seres ajudavam eles, né? E falavam também que os seres humanos descendiam desses deuses. É como se esses seres de outros planetas que vieram para cá tivessem criado os seres humanos. Então, tem várias escrituras antigas, de povos antigos, que relatam isso, né? Só que a própria ciência tradicional, assim, a ciência moderna, não leva muito isso a sério, às vezes leva isso mais como um mito, como mais algo que tem a ver mais com algo mais espiritual da religião mesmo, né? Não é que veio realmente um ET lá de fora que criou eles. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui, a diferença de ETs com anjos, por exemplo, né? Então, essa é a ideia da ufologia mística, né? Então, quer dizer que a ufologia mística ela remonta a milhares de anos atrás, porque desde aquela época antiga, eles falavam sobre contatos espirituais com outros seres, né? Não com humanos, mas com outros seres. Esses seres a gente pode interpretar como sendo anjos, ETs, enfim, seja o que for. Mas há relatos na própria religião, nas próprias escrituras, em vários outros lugares, se relatam isso, né? Se falam sobre contatos com outros seres. Como eu falei no meu vídeo, qual o sentido da vida, a verdade sobre a vida e o universo, então esse vídeo meu aqui está na minha playlist, entra na aba playlists e vai num vídeo chamado Livro, a verdade sobre a vida e o universo. Lá eu falo que todas as religiões e filosofias e conhecimentos antigos são peças separadas de um único quebra-cabeça. Então lá nessa série de vídeos eu falo que todos os conhecimentos que a gente tem hoje no mundo, todas as religiões, as várias religiões diferentes que existem, as várias filosofias diferentes que existem, os vários conhecimentos científicos que a gente tem hoje em dia, todos eles relatam coisas diferentes, falam conhecimentos diferentes, ensinamentos diferentes, mas que todos são peças de um único quebra-cabeça, que todos querem dizer basicamente a mesma coisa, todos querem levar para uma única direção, só que eles falam de formas diferentes, para épocas diferentes, para povos diferentes. Depois você vai ver esse vídeo meu que eu explico melhor. E que todos esses conhecimentos têm camadas, níveis de acesso e são simbólicos e vivos, né, que possuem várias verdades e interpretações e continuam se modificando com o tempo. Por isso podemos interpretar esses conhecimentos dos antigos como sendo anjos ou seres de outros planetas. Então, todos esses conhecimentos que a gente tem da antiguidade e até moderno também, mas todos esses conhecimentos filosóficos das religiões, eles têm camadas e níveis de acesso. Se você
pesquisar, se você estudar, você vai perceber que a própria Bíblia, outras escrituras sagradas, têm camadas de ensinamentos. Não é que a Bíblia está falando literalmente sobre uma coisa ali. Na verdade, ela tem camadas de ensinamentos e tem camadas, tem níveis de acesso, né? Tipo, tem camadas, níveis de acesso e são simbólicos e vivos. Essas camadas, níveis de acesso, quer dizer que possui vários níveis de acesso. Quer dizer que uma pessoa não muito instruída, não muito que tem muito conhecimento, vai ler a Bíblia, por exemplo, estou dando um exemplo como a Bíblia, vai ler a Bíblia como um livro histórico, como um livro de coisas que aconteceram no passado, por exemplo, né? Uma pessoa que tem mais conhecimento, que sabe interpretar, vai ver a Bíblia como uma analogia, como mito ou como experiências do ser humano, né? São fases do ser humano, da evolução humana. E se uma pessoa com algumas chaves secretas espirituais, vai ver a Bíblia como um livro ainda que vai mais além, como um livro sobre como ter acesso de forma espiritual, de forma com contato espiritual com outros níveis, né? Com outros níveis de acesso, onde você consegue encontrar conhecimentos o suficiente para você transcender, expandir sua consciência a ponto de acessar outras realidades. Então, não só a Bíblia, como também outras religiões, as grandes religiões mundiais sagradas, elas possuem camadas de conhecimento, camadas de acesso de conhecimentos, e também são simbólicos e vivos, né? Isso quer dizer o quê? Que tem muitas coisas ali que são simbólicas, né? Que não é coisa literal, que não é aquilo que está falando por si só, mas são símbolos de algo que está acontecendo dentro do ser humano e no universo. Então, basicamente, são coisas que acontecem na evolução do ser humano e na evolução do universo e que são contadas através de símbolos. E eles são vivos. O que isso quer dizer, igual eu falei aqui? Né? Esses símbolos, eles são vivos. Quer dizer que esses símbolos funcionam tanto naquela época, 2000 anos atrás, por exemplo, na época de Jesus, nas épocas antigas, e como funciona também hoje. Por isso que, por exemplo, a Bíblia é um livro meio que atemporal. Né? Tem alguns livros sagrados, algumas religiões são atemporais. Isso quer dizer que se você lê hoje em dia, você vai entender muita coisa, você vai aprender muita coisa, porque tem muitos ensinamentos. É claro que quando foi escrito para o povo da época de lá. E talvez as pessoas modernas aqui talvez não se conecte tanto. Por isso que tem muitas poucas pessoas hoje em dia muito religiosas. Né? As pessoas são mais... A ciência, eu falei isso no meu vídeo, acho que anterior, no meu vídeo sobre vida após a morte, sobre reencarnação. Falei que quanto mais a ciência avança, mais a religião vai diminuindo, porque a ciência vai mostrando conhecimentos de como funciona o universo, por exemplo, né? E como se a religião fosse deixada de lado. Mas, então, esses símbolos, eles são vivos, funcionam tanto naquela época, tanto hoje. Se você ler a Bíblia hoje ou ler outros livros sagrados de outras religiões, você vai entender muita coisa, você vai aprender muita coisa, porque eles são vivos. Então, como eu falei aqui, a simbologia de seres que vêm dos céus, né, e que descem aqui, que nos ajudam, a gente pode interpretar tanto quanto anjos, tanto quanto outros seres de outros planetas. Então, naquela época, da época antiga, né, da Bíblia, enfim, todo mundo interpretava como anjos, né? Então, profetas, mestres de sabedoria daquela época conversavam com anjos, conversavam com seres de outros planetas. Não, eles não falavam seres de outros planetas, né? Falavam com anjos, com seres espirituais. Então, naquela época não existia a palavra, vamos supor, seres de outros planetas ou alienígenas, né? Coisas que vêm de outro planeta. Era mais coisas espirituais, anjos, forças espirituais, né? E agora, hoje em dia, a gente pode interpretar também essa simbologia de anjos, de deuses, como seres de outros planetas, né? Porque, porque hoje a gente consegue ver esses dois lados, a gente consegue ver tanto como anjo, tanto como seres de outros planetas. A gente consegue ver como seres de outros planetas porque é a nossa realidade de hoje. Hoje a gente manda foguete para o espaço, vai para o planeta Marte, enfim. A gente consegue ver que existem outros planetas e que pode existir vidas em outros lugares. Então, para a gente é meio que normal interpretar talvez essas escrituras sagradas como seres de outros planetas, não só como anjos, mas como seres de outros planetas que vêm aqui para nos ajudar. Então, para você ver como esses símbolos são vivos, eles querem dizer que são vivos o seguinte, funcionam tanto naquela época
como também funciona hoje. A gente pode interpretar de uma outra forma, por exemplo. Por isso que eu digo para você, quando a Bíblia, por exemplo, e qualquer outra escritura sagrada, por isso que você não pode ler de forma literal. Você vai ler ali e é aquilo que aconteceu e é aquilo e pronto. Não, aquilo é uma simbologia, aquilo está vivo, aquilo tem significados, tem códigos profundos dentro deles, daquelas escrituras, que faz a gente aprender muitas coisas sobre o ser humano e sobre o universo. Mas eles são simbólicos, eles estão vivos ali, eles funcionam para as épocas futuras também. Por isso que hoje é muito importante também, as religiões ainda é muito importante, apesar de, igual eu falei, a ciência está aumentando e as religiões diminuindo, mas ainda é muito importante os ensinamentos que contém nessas religiões antigas. E que agora a gente pode olhar para essas escrituras com uma forma diferente, para a gente acessar um novo nível de conhecimento. Então lembra que eu falei aqui que esses conhecimentos têm camadas, têm níveis de acesso. Então a camada de nível de acesso que o pessoal daquela época, há 2000 anos atrás, tinha, era uma camada X, era uma camada 1 aqui, vamos supor. Estou dando um exemplo. A camada de acesso que a gente tem hoje é essa camada aqui, ó. A gente tem uma camada a mais que eles. A gente conseguiu acessar uma camada a mais que eles por causa do tempo, porque o tempo foi passando, a gente foi aprendendo mais coisas, a gente foi aprendendo as ciências, como o universo funciona, coisas que eles não sabiam naquela época, por isso que a gente tem a tecnologia que a gente tem hoje. Então a gente consegue olhar para essas escrituras sagradas e encontrar um nível a mais de acesso que contém naqueles conhecimentos. Assim, quando mais a gente evoluir mais para frente, no futuro, a gente vai encontrar mais níveis de acesso, a gente vai encontrar mais conhecimentos escondidos ali, para a gente transcender e ir mais além na nossa evolução. Então é muito interessante a gente entender isso, entender que os conhecimentos antigos têm essas camadas de acesso. Então a ufologia mística é basicamente ter acesso ao mundo espiritual. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, de várias formas diferentes e etc. No tempo moderno, a ufologia mística surgiu e ficou mais famosa com a popularização da ufologia tradicional, dos filmes de ficção científica, do movimento hippie, do uso de drogas, alteração da consciência e do surgimento do espiritismo, da mediunidade e contatos com espíritos. Bom, então, a ufologia, como eu falei aqui, a ufologia tradicional, que é essa ufologia aqui, ela surgiu, então, nos anos de como eu falo aqui, de 1945, no final da Segunda Guerra, mais ou menos por aí. E essa ufologia aqui, mística, como eu falei, ela remonta a milhares de anos atrás, então ela sempre meio que existiu na humanidade, porque sempre teve seres que falavam com outros humanos, que falavam com outros seres espirituais, então meio que sempre existiu nas civilizações antigas. Só que ela começou a ficar mais famosa na época do movimento hippie, na época de 1960, por ali, quando as pessoas começaram a usar drogas, alteração da consciência, também surgimento do movimento do espiritismo, da mediunidade, que tinha contatos com espíritos. Então, quando começou a acontecer esse movimento, a própria consciência, de uma forma, ela começou a alterar, ela começou a se expandir de forma natural, porque a gente vai aprendendo coisas novas e a gente vai expandindo a consciência. Só que o uso das drogas, que causa alteração da consciência, ela levou nossa consciência para um outro nível, para um nível mais espiritual, podemos dizer assim, para um nível mais diferente, ali, que são as alterações da consciência. E também a popularização da mediunidade, que também já existia antes, mas começou também a ter contatos não só com as pessoas mortas, mas também com os seres dos planetas. Então, médiuns começaram a relatar contatos não só com pessoas que já morreram, que já foram do outro lado, que já estavam do outro lado, mas também com seres de outros planetas, com seres que falavam, a gente é daqui do planeta tal, a gente é aqui do negócio tal. E aí esses médiuns começaram a ter contato com esses seres e aí começou a popularização da ufologia mística, que é basicamente, como eu falei, que é basicamente ter acesso ao mundo espiritual. E isso sempre aconteceu. Então, como eu falei, a ufologia mística sempre aconteceu, sempre teve esses contatos nas épocas antigas aqui, mas ela ficou mais famosa ali na época do movimento hippie, por exemplo. Estou dando só uma geral aqui, que é meio que onde marcou o ponto mais
de alteração da humanidade, quando a humanidade começou a olhar para o Oriente, começar a trazer práticas do Oriente, como a meditação, a yoga, assim, ensinamentos do Ocidente, né, do budismo, do hinduísmo. E tem no meu vídeo Ciência Espiritual, eu falo exatamente sobre isso, então depois também vai lá na aba ao vivo do meu YouTube aqui e procura o vídeo Ciência Espiritual. E lá eu falo mais sobre como surgiu esse movimento da espiritualidade sem religião, que é uma espiritualidade livre, né? E então, como ter acesso, como acontecem os contatos com aliens espirituais? Então, basicamente acontece de 3 formas. A primeira forma é através de coisas externas, por exemplo, drogas, alucinógenos, rituais, exercícios e etc. Muitas vezes você vê e conversa com seres diferentes de outro planeta, ou você viaja para outro planeta e etc. Então aqui nesse slide aqui eu vou falar sobre como acontecem os contatos com esses aliens espirituais. E basicamente tem três formas. A primeira forma é essa através de coisas externas. Então, como eu falei, a ufologia mística começou a surgir na época ali dos anos 60, por causa das drogas, da alteração da consciência e também da mediunidade. E no caso das drogas, quando você usa algum tipo de droga, por exemplo, né, que seja alucinógenos assim, você altera a sua consciência, você começa a ver coisas diferentes, a acessar coisas diferentes, né? É claro que na maioria das vezes essa alteração de consciência é algo mais interno do que externa. Não que você está tendo contatos de verdade com os seres, são coisas mais alucinações da cabeça, assim. Só que através dessas experiências alucinógenas que o pessoal tinha naquela época, eles começaram a ter contatos com outros seres. Muitas pessoas começaram a relatar as mesmas coisas, começaram a tomar chás, por exemplo, igual a ayahuasca, igual outras coisas que existem, que alteram a consciência, e começaram a relatar acesso a outros mundos, né, espirituais, acesso com contatos com outros seres da natureza também, por exemplo, né. Aí começou o movimento hippie, começou todo o movimento mais natural, assim, de paz, e veio muito por causa dessa expansão da consciência que as próprias drogas criou, que as próprias drogas meio que quebrou uma barreira que não deixava a mente ir para outras, viajar para outros lugares, vamos supor assim, né? E como eu falei aqui, muitas vezes nessas coisas você vê coisas e conversa com seres diferentes de outro planeta e viaja para outro planeta também, enfim. Mas como eu falei aqui, mas cuidado, muitas dessas experiências vividas são apenas alterações, ilusões da própria consciência do ser humano e não aliens reais e etc. E em certos casos podem ser até seres elementares da natureza. Então olha que interessante. Essas experiências alucinógenas com drogas ou ayahuasca ou qualquer outra coisa que faz alterar a consciência, muitas vezes essas experiências são apenas ilusões da própria consciência do próprio ser humano. Não que ele está vendo aliens de verdade, não que ele está viajando para outros lugares ou vendo coisas da natureza diferente ou mundos espirituais. Na verdade, são só experiências internas dele que pode estar acontecendo com ele. Então, se você começar a pesquisar sobre experiências da ayahuasca, por exemplo, ou outros alucinógenos, você vai ver experiências diferentes. A mesma pessoa toma a mesma substância, o mesmo tipo de coisa ali, e ela vê coisas diferentes, ou acontece coisas diferentes com ela. Muitas pessoas não têm a mesma experiência, muitas pessoas têm experiências diferentes no mesmo lugar ali, né? Vamos supor, eles estão ali tomando aquele chá e ali naquele lugar, cada pessoa, no mesmo lugar, sem sair daquele lugar, muitas pessoas têm experiências diferentes e até passam mal, até chegam até ir para o hospital e até acontecer tragédias, né? Por quê? Porque cada ser humano tem um organismo físico, uma composição física, por isso que alguns passam mal, outros não. E cada ser humano tem algo interno dentro dele também. Por isso que cada ser humano vê uma coisa diferente. Porque, na verdade, eles não estão indo para outro lugar, estão só vendo coisas internas dentro deles. Então, muitas vezes, algumas pessoas veem aliens, veem outros coisas, outros espíritos, mas, na verdade, são coisas da alucinação da cabeça dele, de coisas internas que ele projeta para fora, que ele já pensa, que é o inconsciente dele, que é o subconsciente dele, aquele alucinógeno mexe tudo com a cabeça dele, enfim, traz um monte de imagens. Mas também tem várias pessoas também que teve essas experiências que relataram também a mesma coisa. Todos relataram a mesma experiência de estar em tal lugar, de ir para algum lugar, ou de conversar com certas pessoas. Então tem essas duas coisas, né? Tem tantas pessoas passando mal e sendo ilusões da própria mente,
ou pessoas também, várias pessoas que relataram a mesma conversa com o mesmo conhecimento. Então tem várias experiências, várias situações. E como eu falei aqui também, em certos casos, essas relacionações podem até ser seres elementares da natureza. Então, para quem estuda espiritualidade, para quem já estuda coisas espirituais, sabem que do outro lado, no mundo espiritual, não existe só seres espirituais ou as pessoas que morreram, mas também existem elementares da natureza. Os elementares bons, que são os elementares da natureza que criam a força da natureza, igual ficou conhecido como gnomos, como fadas, enfim, né? Ficou conhecido dessa forma mística. Então tem esses seres, esses elementares da natureza que de alguma forma modificam, ajudam no ecossistema do nosso planeta e tal, mas também tem elementares, vamos supor, do mal, né? Elementares que são pensamentos negativos criados do próprio ser humano. Esse é um assunto que eu vou falar mais para frente, em outra live, mas só para falar mais ou menos aqui, cada ser humano tem seus pensamentos negativos, tem seus pensamentos negativos, tem seus sentimentos negativos, e esses pensamentos negativos vai somando, vai somatizando, e aquilo vai gerando uma nuvem preta, uma nuvem negativa. E quanto mais em várias vidas, várias reencarnações, a pessoa vai tendo esses pensamentos, vai acumulando energia negativa, aquilo começa a se transformar em algo vivo, como se fosse um monstro, né? Em algo vivo, em algo que se chama elemental também, que é um espírito elemental. Ele começa a criar vida, uma vida que não tem muita consciência, uma vida que não tem inteligência, enfim, mas são pensamentos negativos que começam, e pela lei da atração, né, pelas energias que acontecem de positivo e negativo, essa massa homogênea negativa vai atraindo mais coisas negativas, né? Como tudo no universo atrai, tudo que é semelhante atrai semelhante, essas coisas acontecem, são leis da natureza. Essa massa vai atraindo coisas negativas. E quanto mais você pensa negativo, mais vai atraindo coisas negativas. E quando uma pessoa tem uma alucinação, por exemplo, com algumas dessas drogas, muitas vezes ela vê um próprio elemental dela mesma, ela vê o próprio monstro, as próprias emoções negativas que ela já criou em outras vidas, né? Assim como cada ser humano cria esse elemental negativo, e em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso e como acabar com isso, ou como faz para não ter esses elementares negativos, né? Mas assim como cada ser humano também tem seus elementares, a humanidade em geral também cria seres, pensamentos negativos, né? Que também são seres que sugam energias negativas, que atraem. Então é muito perigoso realmente você se deparar com essas coisas negativas, né? Com não só suas, mas também das coisas que estão ao nosso redor. Então muitas vezes ao usar drogas ou coisas que alteram a consciência, você não só vê coisas boas, como também você pode ver coisas ruins. Por isso que, continuando, né, mas cuidado de novo, porque essas práticas externas não são recomendadas a fazer, pois você não está preparado, você não tem controle do que acontece e você mexe com forças invisíveis que na maioria das vezes não são boas, pois as boas você se conecta de outro jeito que eu vou falar mais para frente. A ciência espiritual fala que qualquer contato espiritual de forma externa é prejudicial e não está em harmonia com o plano para a evolução da consciência, pois qualquer prática externa é uma reminiscência de tempos antigos, quando o ser humano tinha acesso ao mundo espiritual de forma inconsciente. Agora o objetivo é ter acesso de forma consciente. Então olha que interessante isso. Antigamente, na época da Lemúria e na época Atlante, tem um vídeo meu aqui sobre Lemúria e Atlante. Depois você vai na aba ao vivos aqui, desce lá para baixo e encontra ou vai na aba playlist. Na aba playlist tem os dois vídeos que eu falo sobre Lemúria e Atlântida. Então nessa época, que é uma época muito antiga do ser humano, o ser humano tinha contato com o mundo espiritual, só que era um contato de forma negativa. Quando eu falo de forma negativa, não que é uma coisa de forma ruim, tá? A forma negativa é que é uma forma passiva. O ser humano nascia já com contato espiritual, crescia com contato espiritual, é como se fosse normal você ver outra dimensão espiritual, né? Não é igual a gente hoje. Hoje a gente nasce e vive a vida e pra gente o diferente é o mundo espiritual. Para eles naquela época era normal o mundo espiritual. Então as pessoas já nasciam vendo coisas, conversando com seres de outros planetas, seres elemental da natureza, enfim. Então eles tinham esse contato externo. E como eu falei aqui,
isso é uma reminiscência de tempos antigos, quando o ser humano tinha esse acesso ao mundo espiritual de forma inconsciente. Então, e agora o objetivo daqui para frente é ter acesso a esse mundo espiritual de forma consciente, não mais inconsciente como a gente tinha no passado, que era meio que normal a gente acessar o mundo espiritual porque era da nossa natureza. Agora é ao contrário, a gente precisa acessar de forma consciente. E a ciência espiritual fala que qualquer contato espiritual de forma externa é prejudicial, pois não está em harmonia com o plano da evolução, da nossa evolução. Então a ciência espiritual também é um outro vídeo que eu acho que já falei, acessa aqui embaixo, embaixo não, vai na minha aba ao vivo lá ou na aba playlist, tem sobre a ciência espiritual que eu falo, o que é a ciência espiritual eu falo com mais calma. E então essa ciência espiritual, que são conhecimentos espirituais, fala que qualquer contato espiritual de forma externa é prejudicial. Então qualquer coisa que você vai fazer para entrar em contato com o mundo espiritual de forma externa, você está indo contra a evolução da natureza, contra a evolução do próprio ser humano. Porque, vamos supor, se você então está usando drogas, alterando a sua consciência através de substâncias, de drogas, para alterar a sua consciência, isso é uma forma externa. Você está usando de artifícios externos, de ferramentas externas para alterar a sua consciência. Isso, aí você pode falar, mas isso o pessoal daquela época fazia, isso é uma tradição que foi passada para os povos lá de antigamente e tal, mas exatamente isso era reminiscência de coisas antigas, que era normal fazer ritual, fazer muitas coisas, tomar chás, usar alterar a consciência para poder acessar o mundo, para poder conversar. Depois eu vou fazer até um outro vídeo falando sobre isso também, porque vou só falar de forma básica aqui, rápida, também para não ficar grande a live aqui, mas esse contato forçado com o mundo espiritual, forçado que eu digo assim, usando drogas, substâncias, enfim, qualquer coisa para alterar a tua consciência, ela começou a acontecer no final da época Atlante. Quando? Porque na época Atlante ainda, que vem depois da época Lemúria, os seres humanos naquela época ainda tinham contato espiritual, mas aos poucos foram perdendo esse contato espiritual, foram deixando de ver o mundo espiritual, de ver pessoas espirituais, e começaram a perder isso. E ficou como se fosse uma saudade, entre aspas, assim, saudade do mundo espiritual, como se fosse faltava alguma coisa, parece que aquilo não era normal, que o normal era continuar vendo coisas espirituais. Então ficou um sentimento ruim dentro dos povos, das civilizações, um sentimento de grupo, assim, né? E as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, vamos supor assim, começaram a fazer o contato mais forçado, sabia que tais substâncias, tais coisas que eles já usavam na época de alguma forma facilitava a abertura da mente espiritual para entrar em contato com outros seres, entendeu? Então eles começaram a forçar, vamos supor assim, a barra, começaram a forçar, começaram a rasgar esse tecido espiritual, vamos supor assim, como se fosse isso, né? E isso começou a passar de geração para geração, e é o que a gente conhece hoje como essas coisas mais de drogas, de alucinógenos, de alteração da consciência. E também de rituais, por exemplo, né? Mas isso vai contra a evolução do ser humano, que o ser humano agora, o objetivo é ter consciência, acessar esses mundos espirituais de forma consciente, de forma através da mente, e não através de coisas externas. Por isso que a ciência espiritual fala que qualquer coisa que você faz de forma externa pode ser prejudicial. Aí, como eu falei aqui, você pode não estar preparado, você não tem controle do que acontece, né? E você pode estar mexendo com forças invisíveis, que na maioria das vezes não são boas, pois as boas se conectam com você de outro jeito. Então, olha que interessante, isso aqui é uma grande garantia para você saber se você está fazendo coisas certas ou coisas erradas que tem a ver com espiritual, com espiritualidade. Que é o seguinte, contatos espirituais bons, com seres bons, com mestres de sabedoria, essas coisas, elas acontecem de outra forma. Elas não acontecem em você indo atrás. Elas não indo atrás, que eu digo assim, de forma externa. Elas acontecem através da... Depois eu vou falar aqui, né, com mais detalhes, mas através da mente, através da consciência, através da expansão da consciência. E qualquer coisa que você vai correr atrás para ter esses contatos de forma externa, através de rituais ou alucinógenos ou qualquer seja que for, você vai estar entrando em contato com o mundo espiritual de uma forma que não é o certo. Aí você pode encontrar seres que na maioria das vezes não são bons, ou são seres elementares, seu próprio ser elemental, que são os pensamentos negativos que eu falei, ou de outras pessoas, ou de pessoas que estão do outro lado que são mortas e que de alguma forma são os famosos obsessores, e enfim, então e se você não está preparado para isso, as consequências são muito perigosas. As consequências
são quase trágicas. Então, por isso que tem que tomar cuidado, por isso que um conselho que eu dou é você ficar tranquilo e não correr atrás disso, é você fazer outra coisa, que é a expansão da consciência, que é o que eu vou falar mais para frente aqui. Agora, a segunda forma de você ter acesso a esses aliens espirituais, né, que é a ufologia mística, é através da mediunidade, onde espíritos se comunicam com o médium. Esses espíritos que se comunicam, às vezes, podem ser as pessoas que já morreram, ou mestres espirituais humanos, ou espírito de aliens, não necessariamente em corpo físico na Terra, mas em outro planeta ou sistema solar. Essa prática não é recomendada se você não nasceu com esse dom da mediunidade. Se você não tem acesso a esse dom, não se esforce para aprender a ter, pois o caminho é outro. Você precisa desenvolver a clarividência voluntária, a expansão da consciência. Então, como eu falei, só aqui, ó. Então, a primeira coisa para ter contato com os aliens espirituais é através de coisas externas. Que eu falei aqui, número 1, coisas externas, mas que não é recomendado, é melhor você ficar longe disso. A segunda coisa é através da mediunidade, onde a gente já conhece, quem estuda a espiritualidade sabe o que são os médiuns, que conversam com seres de outras dimensões, que são os mortos, por exemplo, e também conversam com mestres e também conversam com aliens, né? E são esses médiuns que, é por causa deles também que ficou famoso a ufologia mística. E só que essa prática ela não é recomendada se você não nasceu com esse dom. Se você não tem esse dom, não se esforce para ter. Por quê? Porque, como eu falei, tudo que você se esforça de forma externa é prejudicial. Então, se você faz exercícios, ou exercícios, ou rituais, ou qualquer outra coisa, meio que como se fosse forçando uma conversa, alguma coisa assim, ele é prejudicial. Você está acessando, você está rompendo o véu, vamos por assim, de uma forma negativa, e isso pode dar ruim, né? Não pode ser bom. Então, é muito bom. Quem é médium, que nasceu com esse dom, já meio que até nasce com esse dom, tem contato desde a infância, começa a acostumar, às vezes é orientado por certos mestres que já estão ali e orienta eles, e sabe o que é certo e errado, sabe o que acontece do outro lado ali, o que é certo e errado, vão se preparando. Agora, se você já não nasceu com isso, se você é uma pessoa que está vivendo a vida e quer se esforçar para ter isso, toma cuidado, porque você forçar qualquer coisa pode dar errado, você não está preparado. Se você não nasceu com isso, se você não tem essa clara, se você não consegue, se você não tem abertura espiritual, é bom que você encontre outra forma de fazer isso, que é o que eu vou falar aqui, que é a terceira coisa, né? Qual a diferença? Deixa eu ver assim. Se você não tem esse dom, não se esforce para ter, pois o caminho é outro. Você precisa desenvolver a clarividência voluntária, a expansão da consciência. Então eu vou falar o seguinte: qual a diferença entre mediunidade e clarividência voluntária? Mediunidade é uma forma passiva de acessar o mundo espiritual. Você recebe mensagens. Então, essa mediunidade que a gente conhece, que a gente vê por aí, dos médiuns, etc., ela é um contato espiritual de forma passiva. O que isso aí quer dizer? Isso quer dizer que o médium está lá de boa e às vezes ouve a voz, às vezes psicográfica lá e escreve ou vê alguma coisa e alguém vem falar com eles. Então, a mediunidade basicamente é você receber, vem de fora para dentro, né? É muito raro, às vezes, médiuns que conseguem vir de dentro para fora, que conseguem acessar mundos espirituais e acessar registros acásticos, acessar outras dimensões, enfim. O que mais acontece é de fora para dentro. Os espíritos, os seres de outras dimensões mandam mensagem para o médium, de várias formas, ou visual, ou de áudio que eu digo assim, de falar com eles, enfim. Agora, a clarividência voluntária é uma forma ativa de acessar o mundo espiritual. Então, essa é uma forma de você acessar o mundo espiritual de forma ativa. É de dentro para fora. Você não depende dos seres, dos mortos ou das pessoas que estão do outro lado ali. É você que faz a projeção astral, por exemplo, é você que entra em outra dimensão, é você que acessa essas dimensões, é você que acessa os registros acásticos, que é a memória da natureza, que é tudo que já aconteceu na natureza. Tem um vídeo meu aqui que eu falo só sobre registros acásticos. Vai lá na aba ao vivo do YouTube aqui e rola para baixo lá, você vai encontrar esse vídeo com o título Registros Acásticos. Então, é uma forma ativa. Então, você vai e começa a estudar o mundo espiritual de forma ativa. Você que vai lá e acessa os anos anteriores da sua vida, acessa os anos anteriores do planeta Terra, vê os fatos que aconteceram no passado e, possivelmente, também, se você for um pouco mais avançado, você consegue ver até o futuro também.
Tem vários vídeos meus aqui que eu falo sobre destino, sobre futuro, a forma de você acessar os registros akáshicos para ver o futuro. Então, essa é a diferença dessas duas formas de entrar em contato com aliens ou outra dimensão, né? Que é a mediunidade, que é a forma passiva, e a voluntária, e a clarividência voluntária, que é a forma ativa. Então, quando eu digo assim para você tomar cuidado e que não é recomendado a mediunidade, é no sentido de forma passiva. Se você não tem o dom para isso, busque a clarividência voluntária, que é a forma ativa de fazer isso. É que onde você não fica fazendo rituais ou alucinógenos para tentar entrar em contato com os seres. Na verdade, você expande a consciência, que é essa forma aqui, ó, que é o número 3, através da expansão da consciência e projeção astral, onde você, de forma consciente e voluntária, acessa os mundos espirituais e não só conversa com outros seres espirituais, mortos, mestres, aliens, igual na mediunidade, mas também acessa os registros akáshicos para ter acesso aos conhecimentos do passado da humanidade e o desenvolvimento do futuro. Então, isso aqui é basicamente o que eu já tinha falado, né? Então, a expansão da consciência, a projeção astral, te faz acessar os mundos espirituais de forma ativa, de forma que você tem controle das coisas. Porque, não sei se você já deve ter ouvido relatos de médiums que às vezes até fala que, poxa, como é chato, às vezes você está no dia a dia normal, aparece um ser do seu lado, alguém já morreu, e fica incomodando você, ou às vezes sem querer ver alguém, sabe assim? E tem muitos médiums, se você pesquisar por aí, vê muitos médiums até famosos que falam que, em vez de ser uma bênção, é como se fosse uma maldição, vamos por assim, porque às vezes você meio que não fica em paz, às vezes você não fica em paz porque muitas coisas acontecem à sua volta, você não tem controle de talvez fechar o olho espiritual, por exemplo, né? Então isso acontece bastante. E essa terceira forma aqui, que é através da expansão da consciência e projeção astral, você tem controle da sua abertura espiritual, do seu olho espiritual, podemos dizer assim, né? Então você tem controle, se você consegue ver quando você consegue ver, você consegue desver quando você não quer ver, você consegue ter controle disso, você consegue, para quem é mais evoluído, né, espiritualmente, consegue ver no dia a dia normal. Para quem não é, precisa ainda da projeção astral, né, durante a noite, ao dormir. Então, assim, mas é uma coisa que dá para você controlar, mas mesmo assim também, mesmo nessa expansão da consciência e projeção astral, é importante ter cuidado, porque assim, é só uma questão de cuidado, porque é claro que qualquer viagem que você for fazer, se você for viajar para algum lugar que você não sabe para onde está indo, não sabe quais são os habitantes daqui, vamos supor que você está indo para uma ilha que só tem um povo selvagem lá, que se você for lá eles vão atirar arco e flecha em você lá, sei lá, né? Então você vai se prejudicar. Então você nem iria para aquele lugar, para aquela ilha, por exemplo. Você sabe que tem um povo selvagem ali, que você sabe que não vai dar certo você ir para lá. É mais ou menos isso. Às vezes você tem que saber para onde você vai. Então, por isso tem que tomar cuidado até na projeção astral, até na expansão da consciência, porque também você pode se deparar com coisas diferentes ou perigosas, vamos por assim. Mas não é tão perigoso quanto do outro jeito que eu falei, que é o jeito externo, porque esse jeito da expansão da consciência, você tem controle, você tem mais conhecimento, você é inteligente o suficiente e tem conhecimentos e controle para manipular as situações ao seu redor, para deixar de fazer alguma coisa, ou para ir para outro lugar, ou para mudar a sua realidade a hora que você, no mundo espiritual, ou na hora que você quiser, enfim, muitas coisas para falar sobre isso, mas de alguma forma você tem um conhecimento, né? Então vamos supor que você vai para aquela ilha dos selvagens, ali você encontra pessoas selvagens que começam a correr atrás de você, querendo te caçar, e você tendo conhecimento, você corre para outra ilha, que é uma ilha mais tranquila, do povo que já sabe que vai te proteger ali, vamos supor. Mas você sabe ir para aquela ilha, porque você tem conhecimento, sabe que existe essa ilha, que existe aquela ilha, enfim. Essa é uma analogia para você entender sobre acessar outros mundos, né? Acessar o mundo espiritual e saber que, mesmo com a projeção astral, mesmo com a expansão da consciência, ainda assim tem que haver cuidado e preparo. Mas esse é o recomendado, né? Esse é o que eu falo aqui, ó. Dessas 3 práticas de acesso espiritual, o que é recomendado é essa expansão da consciência para níveis maiores de realidade. Por isso é indício seguro de que você está desenvolvendo suas habilidades espirituais de dentro para fora e não de fora para dentro, que foi o que eu falei, né? De você. Então isso é indício seguro. Então essa prática, das 3 que eu falei, essa prática aqui da expansão da consciência, ela é um indício seguro de que você está indo para o caminho certo da evolução da humanidade, que é expandir a sua consciência e aprender
de dentro para fora, né? O que é a vida e o universo. Então, a expansão da consciência, a projeção astral, algo que você tem controle, ela é nada mais do que conhecimento. Então, o primeiro passo é você aprender, conhecer o que são essas coisas, aprender, expandir a consciência. Expandir a consciência é você aprender, é você ver as coisas como você via... foi nesse vídeo que eu falei, eu acho que foi nesse vídeo, que o vídeo está tão longo já que eu nem lembro mais, mas foi nesse vídeo que eu falei sobre a Bíblia, né? Que você olha para a Bíblia de um jeito e você pode ler de forma literal. Se você tem um conhecimento a mais, você olha para a Bíblia e vê outros conhecimentos ali. Você vê um conhecimento mais profundo. Se você tem mais conhecimento ainda, você vê um terceiro nível de acesso na Bíblia ali, por exemplo. É mais ou menos isso na vida. Quanto mais você vai aprendendo, expandindo a consciência, você vai vendo as coisas de forma diferente do que você via antes. Então as coisas começam a ser diferentes, você começa a aprender a vida de uma forma diferente e você começa a aprender de uma forma mais rápida, vai expandindo a consciência e aquilo vai modificando a sua biologia física. De alguma forma, os seus chakras, aqui entra a parte física da espiritualidade, seus chakras, a parte energética sua começa a mudar, a forma biológica como você começa a alterar, porque tudo começa pela mente. Então a mente começa a mudar, a sua biologia começa a mudar, a sua forma física e a forma como seus chakras começam a rodar de uma forma diferente, começam a ter mais luminosidade, você começa então a expandir sua consciência e acessar outras realidades espirituais. Então é dessa forma que acontece, é de dentro para fora. Por isso que eu falo que é de dentro para fora, porque é através dos chakras, através da mente, que depois vem para a parte dos chakras, a parte energética, e depois quando toda essa transformação interna começa a mudar, você expande e vai para o universo, né? Você vai e começa a acessar novas coisas. E agora já de forma de fora para dentro é prejudicial. Pode não estar preparado, pode acontecer coisas ruins. Então é isso que eu falo aqui. Então a ufologia é algo que deve ser levado a sério, tanto a ufologia tradicional e a ufologia mística. É claro que muitas coisas que existem por aí sobre esse tema são forçadas e inventadas, mas não podemos ignorar esse assunto, pois até a NASA veio a público para incentivar cientistas e as pessoas a abrirem a mente sobre isso. Não está longe o tempo em que a ufologia será um estudo sério e normal da comunidade científica, tanto a parte física e espiritual, né? Então, a ufologia tradicional já está começando a ter uma abertura para um estudo mais sério. E em breve também a ufologia mística, que é esses contatos espirituais, também vai ser começado a levar a sério, né, por cientistas, pela população, mas isso ainda vai demorar um pouco. Ainda as pessoas precisam aprender muitas coisas ainda sobre a vida do universo, mas esse é o grande lance. Então, esse vídeo aqui foi sobre ufologia mística, né? Então, o objetivo desse vídeo aqui foi falar sobre o que é a ufologia mística, a diferença da ufologia tradicional, e que as duas têm espaço, para estudos, né? Tanto a ufologia tradicional, que estuda fatos, relatos, e a ufologia espiritual, mística, que estuda contatos espirituais, né? Mexe com as emoções, trabalha com as emoções, trabalha com essa parte mais abstrata da mente. Então são duas coisas que têm espaço e aos poucos vai ganhar mais espaço na comunidade científica, por exemplo. E meu objetivo desse vídeo aqui foi exatamente falar sobre a ufologia mística, a diferença entre elas e o que a gente chama de espiritualidade hoje, que a gente conhece como espiritualidade, e muitas coisas veio dessa ufologia mística, que são os contatos espirituais. E nesse vídeo também, nessa live aqui eu também falei sobre a diferença dos contatos, como faz para você ter contato espiritual, falei dos cuidados e o que você precisa fazer. Em outros vídeos meus, em outras lives aqui para frente, eu vou falar mais sobre contatos espirituais. Tem vídeos meus aqui no canal que eu já falo sobre registros akáshicos, sobre ciência espiritual. Então eu recomendo você assistir esses vídeos, que vai expandir muito mais sua consciência sobre a vida e o universo. Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui. Valeu por ter assistido essa live até agora. Fico feliz que você tenha chegado até aqui. E, bom, é isso aí. Então, valeu e até a próxima.